Muito bom, som, beleza. Pai do Senhor, irmãos, irmãs, amigos e amigas, vamos para mais uma aula. Estamos falando sobre Deus, nosso querido e amado Deus. É sobre Ele que estamos estudando. Já tivemos a primeira aula, vamos avançar para a segunda hoje. Vamos começar fazendo uma oração, convidando Ele para estar conosco nessa aula e através dela conseguirmos conhecer mais sobre Deus, entender mais sobre Deus e assim aprendemos a nos relacionarmos melhor com Ele, né? Porque quando a gente conhece Ele, fica mais fácil se relacionar com quem a gente conhece, tá bom? Pai, obrigado por mais uma aula. Temos o privilégio de estudarmos juntos. Quero te agradecer por cada um que veio hoje aqui para ter essa aula. Quero te agradecer pelos alunos da internet que assistem a aula online. Que eu possa, Senhor, estar tocando na vida deles, em suas necessidades, orientando, ajudando, Senhor, a vencer suas lutas, toda dificuldade, para que eles consigam permanecer no curso, fazer as aulas, os questionários, estudarem com calma, aprendendo mesmo, porque de toda a ciência do mundo, o melhor ensino que podemos estudar é as Escrituras, porque é um livro extraordinário, como já vimos na lição anterior, que contém tesouros escondidos. Ajuda-nos a cavar esses tesouros e encontrar essas pérolas que transformam a nossa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja conosco. Tu és o nosso grande mestre. Assim, te convidamos, te honramos, te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Na outra aula a gente falou um pouquinho sobre os atributos de Deus, né? Quem lembra aí? Que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. São atributos que competem somente ao nosso Deus. Ninguém mais no mundo inteiro é onisciente, onipotente e onipresente. Nenhum Deus, nada disso. Aliás, eu até quero entrar num ponto desse aí depois para falar, que quando a gente diz assim, nenhum Deus, isso é muito importante a gente saber. A Bíblia vai dizer que só há um Deus, só existe um Deus. O mundo cultua e adora vários deuses, mas são deuses criados pelo próprio homem. O homem tem a facilidade de criar uma divindade para si. E, por exemplo, só na Índia tem mais de 300 mil deuses. Vocês têm uma noção. O rato é um deus, o elefante é um deus, a planta é um deus. Tudo eles dão adoração. E o mundo inteiro está espalhado de deuses. Só que todos esses deuses, são deuses criados por nós, pelo homem, diante dos seus desejos, diante da necessidade que o homem tem dentro de si, porque o homem tem uma necessidade dentro de si de adorar a algum Deus. Isso já veio intrínseco no homem. Eclesiastes vai dizer que o Deus, que é o verdadeiro, Deus eterno, ao qual nós o adoramos e o amamos, Ele, o Criador do céu e da terra, o Criador do ser humano, Ele que nos criou, Ele nos criou, e a Bíblia vai dizer assim em Eclesiastes, e Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Olha que curioso. Mas como assim Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade? Nós vamos ver hoje que eterno também é um atributo do nosso Deus. Só Ele é eterno. Então o que isso quer dizer? Ele colocou dentro de nós um desejo intrínseco dentro de todo ser humano de procurar
de buscar a Ele, o próprio Deus. Um desejo pela eternidade. Deus colocou no homem um desejo pela eternidade. É como se desde a criação Deus já garantiu a conexão. Ele já nos conectou com Ele. Porque dentro de nós Ele colocou o desejo por Ele. Porque se só Ele é eterno, o desejo pela eternidade é o desejo por Ele. Então, isso é muito bonito e quando a gente entende isso é libertador. Porque esse desejo que todo ser humano tem, o cara que nasceu lá numa tribo indígena, que o homem branco ainda não pisou, que o cristianismo não chegou, que o evangelho não alcançou, ele tem dentro dele o desejo de encontrar Deus. E aí ele dá o jeito dele. Ele adora uma árvore, um toco, faz uma imagem, um trovão. Ele adora o que ele quiser. Tem um episódio na Bíblia de Jonas quando é lançado no mar e engolido pelo grande peixe, não tem? Se vocês lerem o texto inteiro, vai dizer que por causa da desobediência de Jonas, que não queria obedecer a Deus, Deus mandou ele ir para Nínive e ele estava indo para Tarso, estava indo para outro lugar, porque ele não queria obedecer a Deus. E aí ele estava dormindo no navio, e a Bíblia diz que Deus enviou uma grande tempestade. E a tempestade, o barco já estava quase indo a pique, e aí o que aconteceu? Os marinheiros tripulantes, a Bíblia vai dizer que eles começaram, cada um a adorar o seu Deus. Eles estão lá, a rogar, a pedir proteção, cada um do seu jeito. Que deuses são esses? Os deuses que eles criaram. E aí nada estava dando certo. A tempestade não mudava, só piorava. Eles já tinham jogado tudo que tinha no barco de pesado lá, já tinham se desfeito tudo que ele carregava, e aí só tinha eles. E aí quando eles viram, estava Jonas no fundo do navio dormindo. Acorda esse cara aí, meu irmão, para saber para ele orar para o Deus dele, porque os nossos não estão resolvendo não. E aí quando Jonas acorda, Jonas entende que aquilo ali estava acontecendo por causa da desobediência dele, e ele diz para aqueles homens: o Deus que criou os céus, o mar e a terra, é Ele quem está causando essa tempestade. Ele diz: então peça a Ele para acabar com essa tempestade, irmão. Ora a Ele. E ele diz assim: vocês precisam me jogar no mar, me lancem no mar, porque eu sou o motivo dessa tempestade. E aí aqueles homens lançam no mar, e o que acontece? A tempestade passa. Então por que eu estou contando essa história relembrando? Para que nós entendamos. O mundo inteiro tem a necessidade dentro dele, que o próprio Deus verdadeiro colocou, a necessidade de encontrar o desejo pela eternidade de Deus eterno. Só que todos encontraram? Não. Cada um está tentando da sua forma, mas nós, os cristãos evangélicos que conhecemos a palavra de Deus, que nos relacionamos com Ele, nós sabemos que Ele é o Deus verdadeiro e único, porque a sua palavra vai dizer que Ele é único. Só existe um Deus. Então, quando o mundo inteiro está orando por seus deuses lá de qualquer religião, no fundo eles, na sinceridade deles, estão querendo alcançar o Deus verdadeiro. Entendeu? E nós que conhecemos o Deus verdadeiro, somos incumbidos de tanta responsabilidade para sermos luz na vida desses perdidos, de falar: meu irmão, existe um Deus verdadeiro, não é esse que você está adorando. Isso aí não vai resolver o teu problema, isso aí não vai ser o Deus que vai te salvar. Só existe um Deus, o Deus dos céus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Também que conta a Bíblia que Paulo chegou em Atenas, na Grécia, ele foi evangelizar. E aí ele era muito inteligente, muito sábio, muito estratégico. Sabe o que ele faz? Ele, antes de chegar lá com o pé na porta: o único verdadeiro Deus é o meu, vocês estão tudo errado. Não, ele não chegou assim. Porque a gente tem que ser sábio, não é verdade? A Bíblia vai dizer que ele chegou em Atenas, e ele foi para o centro da cidade, lá onde estava o templo, onde o povo estava adorando os seus deuses. E lá tinha vários altares para vários deuses.
Deus do sol, Deus da planta, Deus da chuva, cada um adorando lá os seus deuses lá que eles inventaram. E aí, Paulo percebeu que tinha um altar que estava escrito assim, ó, o Deus desconhecido. Aqueles homens eram tão religiosos que eles tinham colocado um altar para um Deus conhecido. E aí, Paulo, evangelista que era, estratégico, sábio, o que ele fez? Ele chegou lá, falou: meus amigos atenienses, eu venho aqui para falar com vocês sobre esse Deus, o Deus desconhecido. Foi a chave que ele entrou. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus desconhecido, o Deus que criou os céus e a terra. E ele começou a pregar para aqueles atenienses, idólatras, cada um com seu Deus. E a Bíblia vai dizer que ele ganhou muitas almas, muitos se converteram ao Deus verdadeiro. Ele foi sábio, usou de uma boa estratégia, sem afrontar ninguém, mas também sem deixar de se posicionar. Isso nos ensina muita coisa, porque o Evangelho, ele é para nós, e quando ele nos alcança, nós temos que ter o compromisso de alcançar outros com o Evangelho. Cristo, o nosso Senhor, nos deu essa incumbência, essa ordem. Não foi um convite, foi uma ordem. Ele diz assim, ó, portanto, vão, ide. Por onde? Por todo o mundo. Fazer o quê? Pregar o Evangelho. Para quem? Para toda criatura. Então, ir e pregar o Evangelho a toda criatura não é um convite. Se vocês estiverem aí no tempo vago, se vocês estiverem aí talvez nas férias, talvez aí no sábado vocês não estão descansando, prega Jesus para o seu vizinho, para a sua família, para o seu amigo da escola. Não é quando vocês puderem, é vão e preguem a toda criatura, o tempo inteiro. Nosso coração tem que estar disposto a sermos cumpridores da ordem do nosso Cristo. Vão e preguem a palavra. Como? Com a vida, ouvindo a necessidade dos outros e dizendo: eu conheço um Deus, o verdadeiro, eu me relaciono com Ele e eu sei que Ele é poderoso para mudar a tua história. É isso que nós precisamos falar com toda a certeza do mundo. Sabe qual é a certeza que você tem que Ele muda a história dos outros? É porque Ele mudou a tua. Ele mudou a tua, Ele mudou a tua, Ele mudou a tua, Ele mudou a minha. Nós temos certeza. Nós não estamos falando carteando, sugerindo. Nós estamos falando com convicção. E quanto mais convicção nós falarmos, melhor. De quem conhece, de quem vive uma vida transformada pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, pelo seu Evangelho. Amém, irmão? Então, eu queria que isso ficasse fixo no teu coração. Deus só existe um. No mundo existem vários, criados pelo próprio homem, por um desejo que o próprio Deus eterno colocou dentro do homem, um desejo por encontrá-lo. Só que muitos procuram Ele onde Ele não está. Onde Ele não está, que a gente quer dizer, é nos seus desejos, nas suas concupiscências, deuses que aplaquem os seus próprios quereres, seus próprios desejos, só ao seu bel prazer, para que um Deus que serve a eles. Mas nós não conhecemos o Deus verdadeiro ao qual nós servimos, com muita alegria, porque servir a um Deus que nos ama, servir a um Deus que cuida de nós, é fácil. Servir a um Deus que deu o seu melhor para nós, que é o seu Filho, para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados e nos tornarmos novamente puros e santos, e podermos nos relacionarmos com Ele, porque Ele é puro e santo, e para nos relacionarmos com Ele nós precisamos nos tornar puro e santo, e só quem faz isso por nós, que é o sangue de Jesus, que a Bíblia vai dizer que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos torna apto a termos um relacionamento com Deus. Amém, irmão? Então isso é muito importante ficar claro no coração de vocês. E
vamos avançar aqui um pouco na nossa apostila. Quem está com a apostila aberta aí, vou pedir para o Rafael voltar lá na parte que diz assim, ó, dizendo que Deus é eterno. Para a gente ler. Deus é eterno, exatamente, essa parte aí. Lê, por favor, meu amigo, no microfone. Ele não tem limitação de tempo, pois ele é eterno. Nunca começou ou teve princípio, sendo a causa primeira de tudo quando existe. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Muito bom. Então, a apostila está nos ensinando aqui que Deus é eterno. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, antes que ele formasse o tempo, Deus é antes do tempo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O conceito de tempo para nós é fácil, né? A gente está no tempo, todo mundo que está no tempo envelhece, o tempo passa, a gente vai se deteriorando até que a gente vai chegar um dia e nós vamos morrer. Isso é o quê? Efeito do tempo sobre nós, não é verdade? Mas Deus quem criou o tempo. Ele é eterno, ele é antes do tempo. Caramba, Tiago, que confuso. Claro, a gente vai conseguir entender isso como se fosse uma coisa mais simples do mundo, porque não é, porque é algo que a gente não consegue mensurar, viver fora do tempo. Mas é isso, Deus, ele é antes do início de tudo e ele vai para depois do fim de tudo, porque o conceito de eterno é isso, antes de todas as coisas, até depois de todas as coisas. Deus não teve um começo, ninguém o criou. É uma pergunta que às vezes passa pela nossa cabeça, né? Quem criou Deus? Quem formou Deus? Não tem. Ele é. Moisés falou para ele assim: como eu te apresento lá quando eu voltar para o Egito? Ele diz assim: diz que o eu sou te enviou. Eu sou. Ele é. Ele não passou a ser. Entendeu? Ele é. Ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus é eterno, e só Ele é eterno. E a gente vai ler alguns textos aqui para esclarecer mais ainda, tentar ajudar os irmãos a alcançar esse conhecimento. João 1:1, por favor, Rafael. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui está falando de Cristo. A gente sabe que Deus, Cristo, Espírito Santo é a Trindade. Nós vamos ver ainda, vamos chegar lá. Mas é a Trindade, é um Deus que na verdade são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, João 1 vai dizer que no princípio ele era Deus e estava com Deus. Cristo veio à Terra, viveu 33 anos conosco. E depois ele morreu e voltou e ascendeu. A Bíblia nos explica, ele foi visto por mais de 1000 testemunhos, ele voltou e hoje ele está à direita de Deus Pai, voltou a estar com Deus. Então, Cristo, Deus, Espírito Santo são eternos, porque é três deuses que na verdade são um. Tá bom? Lu, por favor, Romanos 1. Desde que Deus criou o mundo e as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver isso, podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Muito bom. Seu poder eterno, né? Esse texto vai nos ensinar. O Bia, Apocalipse 1:18, por favor. E o que vivo fui morto, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Muito
Muito bom. Apocalipse 1:18. E, para concluir, Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, Pode continuar. nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bom. Que Deus é eterno, a gente não tem muita dificuldade de acreditar. Ele é desde sempre e para sempre. Mas o que isso implica para nós, na nossa vida? Que nós não somos eternos. Nós tivemos um começo, nascemos na barriga da nossa mãe, viemos gerados do nosso pai e da nossa mãe, e teremos um fim, não é verdade? Mas a Bíblia vai dizer, e isso é a nossa esperança, como ela acabou de ler, nada poderá me separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os principados, potestades, altura, largura, e ela vai discorrendo, ela acabou de ler. Olha que interessante, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Claro, se a gente vai estar morto, por que ele vai nos amar? Porque na verdade, em Cristo, com Cristo, nós temos a vida eterna. Cristo nos concede a vida eterna. A partir de que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia vai dizer que nós que estávamos distantes do Senhor, agora nós fomos adotados, agora nós entramos para a família do Deus eterno, do Cristo eterno e do Espírito Santo eterno. Cristo agora passa, ele que era unigênito, único filho, passa a ser primogênito, o primeiro de muitos filhos. Porque quem são os outros filhos? Somos nós. A conversão e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador nos leva para um lugar de adoção. Nós somos filhos adotados pelo Senhor e passamos a ser os irmãos de Cristo e passamos a termos a natureza de Cristo dentro de nós, que está sendo gerado. O que isso quer dizer? Isso é muito sério, muito importante. O mundo é eterno, as pessoas são eternas? Não, mas nós com Cristo passamos a ser eternos. Vamos ler um outro texto para ficar forte isso. Rafael, por favor, Filipenses 1, do 21 ao 23. Paulo falando. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo a partida e estar com Cristo, o que é muito melhor. Olha que interessante. Paulo está cumprindo o seu propósito, seu chamado, está evangelizando, tornando igreja, falando de Jesus para tudo quanto é pessoa. Várias igrejas ele já plantou, estabeleceu, discipulou. E aí ele chega no ponto que ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como assim o morrer é lucro? O mundo morre de medo de morrer, porque o mundo não sabe o que o espera depois, mas nós que somos cristãos, nós sabemos o que nos espera depois. Vamos morar com o nosso Senhor para a eternidade, a Bíblia nos garante isso. E Paulo vai dizer assim, eu estou na dúvida do que quero, se fico mais um pouco por amor de vocês, ou se morro e vou morar com Cristo. Aí ele conclui dizendo assim: claro que é muito melhor eu ir, porque é muito melhor estar com Cristo, mas por amor de vocês, para que os meus frutos, o que Ele está fazendo, alcance a vocês, eu ficarei mais um pouco. Isso é até lindo, né? Alguém que entendeu isso, o conceito de eternidade, o coração do Paulo está mais do que claro. Ele há muito tempo já deixou de ser um ser finito.
A mente dele, ele já vive o reino de Deus, o reino eterno. Irmãos, a conversão é quando a gente começa a caminhar e a gente começa a aprender as Escrituras, a palavra de Deus, e o Espírito Santo está em nós, a gente começa a entender o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus na nossa vida não é um plano que finda aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem. Por isso a gente cada vez mais nos desapegando das coisas do mundo, porque nós passamos a ser filhos de Deus eterno. Agora nós vamos viver uma eternidade com o Senhor. Nem a morte nos separava do amor de Cristo. Como Paulo, ele está tendencioso a ir embora, mas ele decide ficar um pouco mais para cumprir mais o propósito dele e cuidar dos seus irmãos. Esse homem entendeu que ele não precisa ter medo da morte. A morte e o inferno não têm poder sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando Cristo morreu, ele foi no inferno e roubou as chaves do diabo, as chaves da morte e do inferno. O morrer para o cristão que entendeu que ele é um ser eterno, o morrer é lucro. E se isso não entrar no nosso coração, a gente não começar a vivermos todos os dias, entendendo que na verdade nós só estamos vivos hoje para cumprir um propósito. E esse propósito não é enriquecer, se formar, casar, ter filhos. Isso tudo faz parte da vida e é uma bênção. Foi o Senhor quem fez o casamento, foi o Senhor quem nos deu a sua ordem: cresceis e multiplicai. Foi o Senhor quem nos deu entendimento e inteligência para nós estudarmos e crescermos e prosperarmos em família. Isso tudo é lícito e é bom, mas diante da eternidade do nosso Senhor, de viver para sempre com Cristo, tudo isso se torna pequeno. Então não é que nós não vamos pensar nessas coisas, não é que a partir de hoje eu não quero mais saber de casar, de ter filho, não quero mais saber de estudar, eu quero morrer com Cristo. Não é isso. Nós temos uma missão para cumprir. Cristo nos deu o ide e pregai. Ele veio, pregou, nos mostrou a sua palavra, nos deu o seu evangelho. Em 3 anos e meio ele foi morto, mas ele tem aquela palavra, convicionou, me fugiu a palavra, comissionou, da grande comissão. Ele nos comissionou, ele nos deu uma ordem, uma diretriz, um propósito, ir de pregar e viver para isso, para trazer filhos, para entrar para esse reino de Deus, que é o reino que nós vivemos. Como que a gente faz isso? No nosso dia a dia. Então, para que fique bem claro. Tiago, então a partir de hoje a gente tem que viver nem aí para o mundo, só pensando nas coisas de Deus e querer morrer logo porque é melhor estar com Ele. Não é isso. Mas a nossa mente tem que ser capturada, sabendo que nós somos seres eternos e que tudo aqui na terra é passageiro, e que a nossa missão é propagar o Evangelho de Cristo. A tua missão, Rafael, não é ser o presidente da República, ser um pai de família, ou ser um marido. Não é. Você até vai ser isso tudo, porque isso é lindo e Deus criou, mas a tua missão é ser um filho de Deus comissionado pelo próprio Cristo para pregar o Evangelho dele. Porque enquanto a gente está lutando e dando o nosso sangue, o nosso tempo para conquistar família, riqueza, prosperidade, pessoas estão se perdendo e estão morrendo atrás dos nossos sonhos. Olha como é sério, Lu. Sendo que o Senhor tem um plano maravilhoso para nós de eternidade, vivemos com Ele agora. O nosso sonho de termos uma casa própria, nossas coisas, tudo isso é lícito, não é errado. Só que a gente está colocando isso na frente do que é mais importante: viver o reino de Deus. A Bíblia vai dizer assim, aquele que quiser ser meu discípulo e não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, não é digno de mim.
Ame seu pai, seu marido, sua filha, seu irmão, mas temos que amar mais ao Senhor. E amar mais ao Senhor é viver e cumprir o propósito dele para a nossa vida. Entendeu? Parece que é difícil, mas não é não. É só você se esforçar um pouquinho que você vai entender. É viver uma vida maravilhosa. Eu sou casado, tenho filhos, tenho família, mas eles não podem roubar o lugar que é de Cristo. Cristo tem que ser o mais importante na minha vida. Tem que ser o meu maior amor. Porque se eu amar a Cristo em primeiro lugar, Ele vai me ensinar a amar minha esposa e meus filhos da melhor forma possível. Se eu amar a eles em primeiro lugar, eu vou rejeitar a Cristo. Você está entendendo? Então não é que Cristo é um egoísta. Na verdade, Ele quer que o nosso amor passe pelo grande filtro do amor dele. E Ele vai qualificar, Ele vai tornar puro, belo, forte o nosso amor pelos nossos irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que Ele derrama do amor dele nos nossos corações. E aí a gente passa a amar os nossos cônjuges, familiares e amigos com o amor de Cristo, aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo. Ele não acaba, Ele é forte, é poderoso. Não é o nosso amor corrompido, que se o nosso amigo que a gente ama, o nosso irmão vacila com a gente já quer deixar ele para lá, entendeu? Mas o amor de Cristo não permite que a gente abandone o nosso. O nosso amor, a gente abandona. O amor de Cristo não permite que a gente abandone. A Bíblia vai dizer assim: pode até uma mãe se esquecer do seu próprio filho. Olha só, para nos ensinar isso que eu estou falando, ele pega o exemplo de maior amor que a gente pode entender, que é o amor de mãe. Porque gerou aquele filho e é um amor tão forte e inexplicável, é o amor de mãe. A Bíblia vai dizer assim, ó: pode até o amor de uma mãe se esquecer do seu próprio filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de vós. O amor de Deus é muito soberanamente mais excelente do que o nosso. Então, quando ele diz que nós devemos amar a Ele primeiro sobre todas as coisas, é porque ao amá-lo, Ele vai derramar o seu amor e nos ensinar a amar o próximo. E aí a nossa vida não vai ser correr atrás dos nossos sonhos, que vão durar no máximo 80 anos e a gente vai para o buraco. A nossa vida vai viver sonhos que Deus colocou no nosso coração, sonhos eternos, de implantar o reino dele, de sermos a referência de um filho de Deus aonde quer que ele nos plantar. No trabalho, na faculdade, na vizinhança. Entenderam, irmãos? E é isso. E aí nós passamos a sermos eternos. Ele já implantou a eternidade dele dentro de nós. Aquele vazio que ele nos criou com o desejo da eternidade, nós o encontramos, é ele. E quando ele entra nesse buraco, ele preenche. Porque só um ser eterno pode preencher um buraco de um coração do tamanho de um ser eterno. Você entendeu? Então ele mesmo colocou no nosso coração um buraco, um desejo pela eternidade, que só pode ser preenchido por quem é eterno. Por isso que o homem pode conquistar tudo na sua vida. Tudo na sua vida ele pode conquistar. E ele vai chegar lá no final da sua última conquista e ele vai dizer assim: isso tudo aqui é vaidade. Se ele não tiver Deus preenchendo esse vazio dentro dele. Se você ler Eclesiastes inteiro, é o rei Salomão falando disso. Ele foi o rei mais rico que já houve de todos os tempos. E a Bíblia vai dizer que tudo que o coração dele quis, ele teve. Teve uma vez que o coração dele desejava festas, ele fez as maiores festas do mundo, convidou os maiores convidados que existiam. E aí diz que depois daquilo, o coração dele falou assim: isso é vaidade, isso não me enche. E aí ele quis ter amores, ele teve mais de 1000 mulheres, naquela época podia, era da cultura deles. Ele teve mais de 1000 mulheres, o Rafael. E aí depois ele conclui o quê? Isso é uma vaidade, desejo do meu coração, não me preenche. Ele diz assim: já sei, deve ser as riquezas.
eu vou acumular riquezas e fazer palácios e tronos. Ele acumulou riquezas e morou em lugares mais extraordinários, fez construções mais extraordinárias que o homem jamais poderia fazer. E aí depois qual é a conclusão dele? Tudo é vaidade, não preenche o meu buraco do coração. E ele diz assim: vou plantar uma vinha, vou tomar os melhores vinhos. E ele tem uma plantação que existia, e tomou dos melhores vinhos e se alegrou. E lá no final ele falou: não é isso, meu coração não está vazio. E aí ele conclui: só o Senhor preenche o vazio do nosso coração, só o Deus que é eterno. E no final da vida ele retoma a se relacionar com Deus, e ele experimenta do que realmente preenche o coração, o vazio que tem dentro do nosso peito. E esse vazio só pode ser preenchido por um Deus que é eterno, porque esse vazio é um vazio eterno. Amém, irmãos? Isso é muito lindo. Isso é evangelho puro suco, espremido. Por isso, irmãos, sim, sonhe. Você que é novo, Rafael, sonhe, os sonhos mais lindos, de querer se formar, de querer ter uma casa, um carro, o sonho que for, está tudo bem. Se casar com uma linda mulher, ter 5 filhos, tudo isso, sabe, é maravilhoso. E morar num lugar, tudo bem, irmãos. Só que condicione todos os seus sonhos ao que é mais importante: os sonhos de Deus para nós. E a sua palavra nos diz o que Ele quer de nós. Então, antes da gente correr para os nossos sonhos, vamos correr para ouvir a voz daquele que sabe o que é melhor para nós. Porque se a gente corresse atrás desses sonhos sem Deus, ao conquistar todos eles, nós concluiremos que nada disso nos preenche, que tudo isso é passageiro, mas Deus é eterno. Então procuremos primeiro nos relacionarmos com Deus, conhecer Ele e a sua vontade, e através dele e da sua vontade, todas as coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer assim, buscar em primeiro o reino de Deus e as suas maravilhas. Buscar em primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Virão. Ele não é contra isso tudo, pelo contrário, Ele quem criou, é Ele quem fez o casamento, é Ele quem nos ordenou termos filhos, família, é Ele que falou: quem quer comer, trabalhe. Foi Ele quem criou o trabalho. Então não é que você vai dar isso tudo, só que nunca deixe de enxergar o que é prioridade na sua vida. E a sua prioridade na sua vida, Sara, Bia, Luciana, tem que ser o Senhor, senão vocês vão correr atrás do vento. E vocês podem conquistar ou não tudo que vocês estão correndo, nunca vai preencher o coração de vocês, porque só um Deus eterno pode preencher um coração que é eterno. Amém, irmãos? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Entenderam bem? Caiu bem no coração de vocês? Essa é a palavra de Deus. Ela é linda, ela é maravilhosa. Tiago, isso que você falou o quê? Está escrito na Bíblia. A Bíblia que nós já estudamos na primeira lição, que ela é inerrante, que ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada. Ela é como uma espada de 2 gumes que perfura nosso coração, nossas juntas e medulas, e é apta para discernir nossos pensamentos, corações e intenções. É a palavra de Deus. Tudo que a gente está estudando aqui é a palavra de Deus, ao qual nós já demos a ela toda a credibilidade que ela merece, porque nós já estudamos, já vimos que ela é viva, que ela fala de um Deus que é poderoso, que é eterno, que é presente, que sabe todas as coisas. Na verdade, nós vamos terminar, a gente avança mais um pouquinho na semana que vem, mas eu queria muito que vocês meditassem tudo que foi falado aqui, porque isso tem a ver com a nossa segunda-feira, né? Nosso domingo é fácil, né? Nós chegamos na igreja e sermos cristãos e buscarmos as coisas de Deus, né? Domingo é mole,
chegar aqui, um monte de cristão com a gente aqui, glória a Deus, aleluia, vamos viver o reino, e é isso aí, vamos louvar o Senhor. E na segunda-feira, tudo que a gente está aprendendo é para a nossa segunda-feira, quando a gente estiver sozinho, lá nos nossos ambientes, cada um tem os seus ambientes, é lá que a gente tem que revelar o que é a nossa prioridade. Nos convites, não, eu tenho prioridade. Nos sonhos, porque o mundo, irmãos, vão empurrar para vocês que as prioridades são outras. E somos nós que temos que mostrar para ele que na verdade só existe uma prioridade na nossa vida e que só deveria haver uma prioridade na vida deles: buscar conhecer o coração de Deus. E Ele, que é eterno, preencherá o nosso coração. O homem, lembrei de algo que eu queria falar com vocês. Quando Deus criou o homem, mesmo antes do pecado, de Adão e Eva comer do fruto do pecado, o homem não era eterno, porque o homem por si só não é eterno. A Bíblia vai nos explicar lá em Gênesis que Deus plantou no jardim a árvore da vida. O homem comia de todas as árvores e se alimentava também da árvore da vida. Enquanto ele se alimentava da árvore da vida, ele nunca iria morrer. Quando ele desobedeceu, Deus o expulsou, o homem e a mulher, do jardim do Éden, e colocou uma espada flamejante e anjos, arcanjos, protegendo a árvore da vida. Para quê? Para que o homem e a mulher não comam e vivam. Porque Deus os puniu, já avisando anteriormente que o dia que eles desobedecessem, que eles comessem o fruto, eles morreriam. Por isso, Deus protegeu a árvore da vida. Você entendeu? O homem por si só não é eterno. E aí, lá em Apocalipse, no fim da história, quando nós estivermos com o nosso Senhor, quando nós, agora que como cristãos a eternidade nos alcançou e agora nós vivemos um reino eterno, nós viveremos com Cristo na glória. E a Bíblia vai dizer que quem vai aparecer de novo lá naquele cenário? A árvore da vida. Nós teremos acesso a ela novamente. Por isso seremos eternos novamente. Porque poderemos nos alimentarmos da árvore da vida. O homem não é eterno. Em Cristo nós nos tornamos eternos. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar? Agradecer a Deus. Passa rápido, né? A Carol estivesse aqui já ia falar: não, tá muito rápido isso, tem que ser 1h30, tu vai falar. Que bom, né? Sinal de que está gostoso, né? Pai, obrigado por essa oportunidade linda de falarmos do nosso Deus eterno, que criou os céus e terra, que é o único Deus, Senhor. Nós não estamos competindo com nenhum outro Deus sobre qual é o mais poderoso, porque nem há outros deuses. Nem o diabo consegue ser rival de Deus, porque a Bíblia vai dizer que no fim dos tempos o diabo será derrotado por um sopro, e nem será Deus um anjo. Um sopro derrotará o diabo, ele será lançado para sempre no inferno. Pai, nem o diabo faz frente ao Senhor Deus. Tu és poderoso, por isso o diabo ele não tem vez na nossa vida. Ele não pode tocar na vida de quem serve a Deus, porque Tu és infinitamente mais poderoso, Criador de todas as coisas. As circunstâncias não te oprimem. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que a Bíblia relata de uma visão do que o homem viu a Deus, a Bíblia viu Deus sentado sobre o seu sublime trono. Como o nosso pastor nos gosta de falar, Deus não estava descabelado, andando para um lado e para o outro, preocupado com a humanidade, tentando tomar decisões corretas. Não, Ele estava assentado, totalmente sob o domínio de todas as coisas. Ah, Pai, nada te desespera, nada te deixa preocupado, porque Tu és o único Deus sobre tudo e sobre todos. O Teu falar,
No teu falar as coisas tomam forma. Como tu criaste o mundo, tu disseste, haja luz e houve luz. Nada pode impedir o teu poder. E é esse Deus, único e verdadeiro, ao qual nós adoramos e somos gratos, porque tu nos amou primeiro e nos deu o seu Filho para nos reconciliar contigo para sempre, de eternidade em eternidade. Nós agora sempre estaremos contigo e queremos viver o seu reino todos os dias, o reino eterno, não o reino do mundo que é passageiro. Que o nosso coração esteja apegado ao que é eterno. E como diz o pregador, nada é mais inútil do que algo que não é eterno. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Senhor, que os nossos olhos estejam para Ti, que é eterno, e não por coisas que passam, porque elas serão eternamente inúteis. Mas Tu, Senhor, és o nosso amado, o motivo da nossa canção, da nossa adoração, da nossa devoção, do nosso amor. Nós Te amamos, Senhor, e Te damos graças, honras e glória para sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém.